Bom dia, senhores associados e pensionistas. Hoje, 27 de junho de 2025, atendendo o edital de convocação do dia 16 de junho de 2025, com base no parágrafo único, inciso 4 do artigo 14 do Estatuto Social, 11ª edição, faço a leitura do edital de convocação para a Assembleia Geral Extraordinária Virtual, da qual trata da alteração estatutária. Passo a palavra ao senhor presidente para a apresentação dos componentes da mesa. Pois bem, bom dia a todos. Hoje, 27 de junho de 2025, eu quero aqui apresentar a mesa composta para esta Assembleia Geral. O Tenente Firmino, nosso vice-presidente, ou seja, o vice-presidente da Aspometron, o Capitão Coelho, secretário-geral da Aspometron, Capitão Valmir, tesoureiro da Aspometron, Tenente Bessanos, diretor de patrimônio, o Tenente Davi, diretor social, assessor jurídico, nós temos aqui presente o Major Ananias, o doutor Ananias, e o doutor Luceno, também assessor jurídico da Aspometron. Composta a mesa, nesta Assembleia Geral, eu quero aqui convocar o secretário-geral para a leitura da ata da Assembleia Geral anterior. Ata de Assembleia Geral Extraordinária Virtual, realizada em 28 de junho de 2024. Aos 28 dias do mês de junho do ano de 2024, das 8 às 17 horas, foi realizada a Assembleia Geral Extraordinária Virtual, com participação dos associados federais e estaduais com direito a voto, através da plataforma virtual, ou site da entidade, através do endereço aspometron.com.br, conforme edital de convocação datado de 14 de junho de 2024 e publicado no dia 15 de junho de 2024 no Jornal Diário da Amazônia, edição de número 8.586, amplamente divulgado através dos canais de comunicações oficiais da entidade, para deliberarem sobre a seguinte pauta: A. Reajuste de mensalidade. Foi disponibilizado na plataforma, na área do associado, material audiovisual com explanação sobre o tema. Encerrado o período de votação, foram computados 897 votos, conforme relatório de auditagem de votos em anexo. Sobre a pauta deliberada, foi aprovada pela maioria o reajuste no valor de R$ 70,00, contabilizando o total de 481 votos pela aprovação e 416 votos pela rejeição, conforme relatório de auditagem de votos anexo. Os trabalhos foram encerrados às 17 horas. As resoluções adotadas nesta Assembleia serão implementadas conforme os cronogramas e planos estabelecidos, e a diretoria da Aspometron se compromete a manter todos os associados informados sobre o progresso e as realizações decorrentes destas decisões. Encorajamos a continuidade do engajamento e da colaboração de todos os associados nas atividades futuras, reafirmando que a força da nossa associação reside na união e no esforço conjunto de seus membros. De acordo com o sistema de votação implementado, os usuários têm um período de sessão válido de 1 hora após fazer login. Quando a votação é encerrada, significa que novos acessos à página de votação são bloqueados. No entanto, para garantir que os usuários que já estavam na página de votação antes do encerramento tivessem tempo suficiente para completar suas ações, o sistema permite que aqueles que acessaram a página antes do horário de encerramento
pudessem votar durante o restante de sua sessão ativa. Eu, Carlos Alberto Coelho, redigi a presente ata, que vai assinada por mim e pelo diretor-presidente da Aspometron, e, para que surtam seus efeitos legais, será registrada em cartório. Pois bem, agora para apresentar a justificativa da alteração estatutária, eu passo a palavra ao doutor Ananias. Senhores associados, nosso bom dia. Eu queria, nesse momento, agradecer também, agradecer e cumprimentar a mesa diretora na pessoa do presidente e me reportar diretamente aos senhores associados de um modo geral, para dizer que hoje estamos aqui para fazer os esclarecimentos sobre as propostas de alteração do Estatuto. Nós sabemos que o Estatuto Social, em qualquer entidade, é a mola mestre para facilitar a vida de seus diretores, de todas as pessoas que compõem a entidade. E a Aspometron não seria diferente. Então, para que estejamos sempre no caminho certo, no caminho da legalidade, no caminho da regularidade, nós propusemos essas alterações aqui, para que os senhores analisem com bastante paciência e vejam que não tem nada, vamos dizer, tendencioso para lado nenhum, porque a nossa preocupação, inclusive da assessoria jurídica, é fazer com que tudo esteja dentro da legalidade, tudo esteja dentro da regularidade, sem tendência de um lado ou de outro. E por que isso? Poderia alguém dizer, não, mas em 2022 já foi alterado esse estatuto, realmente foi alterado. Só que de 2022 para cá já teve algumas alterações, aí, tanto na vida civil aí fora, como nas próprias leis também. Então nós temos que estar sempre acompanhado para que não haja se sejamos comparados àquelas leis que existem antigamente no tempo do Império, né? Quando já não tem eficácia nenhuma para o meio social. E nesse ponto aí, a gente sempre pensando nos associados, resolvemos fazer isso aí. Como eu estava falando, o Estatuto é a mola mestre de toda a entidade. Para isso, nós resolvemos eleger alguns pontos mais importantes que vai trazer somente benefício para todos os associados, né? Mas antes de mais nada, nós deixamos aqui também, conforme está publicado no site da Aspometron, essas mesmas propostas que estamos lendo agora, com o telefone de todas as pessoas. Se alguém tiver alguma sugestão, alguma reclamação, coisa parecida, pode ligar que a gente vai resolver essa questão aí, tá bom? Bom, continuando, quero dizer o seguinte, que conforme está lá também no Estatuto, né, nas proposições, diz lá o seguinte, que com efeito o Estatuto Social geralmente é dividido em capítulos e seções que organizam as regras fundamentais. Nós temos a dizer o seguinte, que um estatuto, que é a parte técnica, ele é dividido em capítulos, seções que organizam as regras fundamentais de uma associação ou fundação. Embora a estrutura possa variar conforme o tipo de organização e sua finalidade, as divisões mais comuns incluem a denominação, sede, finalidade. Define o nome da entidade, sua localização e o propósito de sua existência. Os direitos e deveres. Então, nós nos reportamos mais aos direitos e deveres dos associados, para que tudo fique bem encaixado nessas situações aí, né? E do patrimônio e fonte de recurso, também nós não entramos nesse ponto aí, porque já está tudo mais ou menos encaminhado. E dando início também agora às propostas propriamente ditas, nós fizemos uma alteração pontual, que foi, no parágrafo 2º do artigo 2º, logo no início do Estatuto, tinha a questão do auxílio funeral, que é dado esse direito a todos os associados, e nós entendemos que não se encaixava bem ali no artigo 2º, e resolvemos colocar lá nas definições finais, né? Para ficar mais. Por quê? Alguém deu uma ideia que era dos direitos do associado. Só que, como se trata de auxílio funeral, direito não é mais dele, então é de um parente, da esposa, de alguém que faz
faz gasto com o funeral dessa pessoa e assim por diante. Então, essa foi simplesmente uma transposição de redação. A outra coisa também que nós fizemos alteração foi no artigo 4º, que a redação anterior dizia o seguinte: a associação é constituída por um número indeterminado de associados que voluntariamente tenham requerido filiação e que se encontrem com suas obrigações em dia para com a instituição, inclusive pecuniária, bem como estrutura em Assembleia Geral, Conselho Fiscal, contando ainda com assessoria jurídica e comissões. Tudo na conformidade prevista nesse estatuto. E a nova redação: a associação é constituída por um número indeterminado de associados que voluntariamente tenham requerido a filiação, desde que não tenham pendência junto à instituição, tendo como órgão diretivo e decisórios a Assembleia Geral, diretoria executiva e Conselho Fiscal, contando ainda com as assessorias jurídicas, interna e externa, bem como as comissões, tudo na conformidade. Essa alteração foi simplesmente para acrescentar essa assessoria externa, que é prestar assistência aos associados, de um modo geral, como consta lá no estatuto, lá bem definido, né? Então, para todo tomar conhecimento, foi uma pequena alteração só para demonstrar que a partir de agora nós temos uma assistência jurídica a todos os associados. Isso é um benefício trazido pela Aspometron para os associados. Tá? A justificativa. A atualização é no sentido de que, ao requerer a filiação, o requerente não tenha qualquer tipo de pendência junto à instituição, sejam sociais, econômicas, disciplinares, etc. Da mesma forma, é a assessoria jurídica externa a ser disciplinada no regimento interno, que tão logo os senhores aprovem essas alterações aqui, nós vamos trabalhar em cima do regimento interno, que é para acompanhar todas essas mudanças aí, ok? E ainda, o artigo 5º do parágrafo 1º, tivemos também uma pequena alteração. Que quando fala lá, doravante fica acrescido o destaque na cor vermelha, que é o artigo 5º, inciso 1º. As mensalidades pagas pelos associados, que seria a sua de custeio, né? Foi acrescentado, cujos pagamentos deverão ser realizados mediante desconto em folha de pagamento e, excepcionalmente, por transferência bancária, cartão de crédito, Pix, não significando que se transformará em regra. Isso é para casos específicos onde o associado não tenha a menor condição de autorizar esse desconto em folha. Tá? Não é que é uma regra, não. Isso vai ser estudado pela diretoria caso a caso. A justificativa é que o modus operandi para pagamento dessas mensalidades, desde o início da criação da entidade, é mediante desconto em folha de pagamento. Contudo, considerando a situação particular de alguns associados que não possam ter suas mensalidades descontadas direto em folha de pagamento, poderão requerer o pagamento das demais modalidades. Repetindo que isso aí não é uma regra, vai ser uma exceção que vai ser estudado cada caso pela diretoria executiva. O artigo 6º também, nós fizemos uma alteração pontual para dizer o seguinte, que a nova redação, o quadro social da entidade compõe-se de policiais e bombeiros militares da ativa, inativa e pensionistas, que manifestarem interesse de ingressarem como beneficiário, desde que tenham seus requerimentos deferidos e que preencham o requisito estabelecido no artigo 89 do exato da disposição constitucional transitória, introduzido pela Emenda Constitucional 38 de 2002 e de 13 de junho de 2002, e número 60 de 11 de novembro de 2009, ou outras posteriores, bem como por decisões judiciais, todos denominados sócios efetivos. Essa atualização é para consolidar os associados que fazem parte do grupo conhecido como 8791, que estão com o processo de transposição para o quadro da União Federal em andamento, né? Porque, fora essas questões aí, não vai ter como ter outras situações, a não ser algum policial do quadro federal que saiu e queira retornar, porque não há outra possibilidade de entrar nessa situação que foi acabado de ler aqui, né? A outra situação também que nós pontuamos é o parágrafo 1º do artigo 6º, que antes falava em associado patrimonial,
associado patrimonial, que a diretoria criaria um quadro de associado patrimonial. Então, patrimonial nós entendemos que não se encaixa bem na associação. Então, foi mudado de patrimonial para usuário, ou seja, aquele policial que não é do quadro federal, que seja do Estado, ele quer usufruir da sede campestre, aquela coisa toda, então ele pode ter seu requerimento deferido como sócio associado usuário, tá? Não tem direito ao patrimônio, porque patrimônio, como a gente sabe, né, quando há aquela divisão de cotas, e nesse caso ele somente vai participar de eventos esportivos, evento de lazer, essa coisa toda, ok? O parágrafo 2º do artigo 6º ficou disposto da seguinte forma: a venda de título era a redação anterior. A venda de título patrimonial de que trata o parágrafo anterior só poderá ser feita por policiais e bombeiros militares da ativa e inativa dos seus pensionistas, das organizações militares, estaduais ou do Distrito Federal. A nossa atualização que fizemos foi para dizer o seguinte, que a admissão de que trata o artigo anterior só poderá ser feita para policiais e bombeiros militares da ativa, inativos e dos pensionistas, bem como das organizações estaduais ou do Distrito Federal. Está sendo aberta essa possibilidade aí, por se tratar da Lei 10.486, que os policiais de Brasília, eles comungam da mesma lei que nós estamos regidos. Então, nada mais importante que fazer. E também, principalmente, para tirar esse nome de venda de título, que não se trata de vender título, se trata de quê? De admitir, de admissão, tá? Porque título também nós entendemos que não pega bem. E a justificativa, que consta também aí, como os senhores podem muito bem observar, aí no site da Expometron, a justificativa é que atualizada a nomenclatura de venda de título para admissão. Simplesmente isso. Ou seja, se trata de atualização, não se trata de mexer com outras coisas a mais além disso aí. O artigo 7º, parágrafo 3º, também que se tornou um pouco inócuo a partir da 12ª edição, nós entendemos que ele merecia uma atualização. Porque antes estava dizendo o seguinte: parágrafo 3º, o associado será afastado temporariamente quando decorrido mais de 90 dias sem que tenha realizado o pagamento de suas respectivas taxas de mensalidade ou apresentado qualquer justificativa ou acordo, cujo afastamento será convertido em exclusão, persistindo a inadimplência por mais de 180 dias, observado o devido processo legal. A nova redação que nós entendemos fica da seguinte forma: o associado que deixar de realizar o pagamento de suas 2 últimas mensalidades, as 2 últimas, sem apresentar qualquer justificativa, será considerado tacitamente inadimplente. Por que tacitamente inadimplente? Porque anteriormente tinha que se abrir um procedimento para ele ser considerado inadimplente. Aí isso fica muito dispendioso para a associação. Então, ele já fica tacitamente, deveu 2 mensalidades e já está tacitamente inadimplente. Isso aí todo mundo sabe o que é inadimplente, deixar de pagar as suas mensalidades. E assim sendo, seus direitos estatutários e regimentais serão suspensos enquanto perdurar o inadimplemento. Se essa condição permanecer por até 90 dias, a associação poderá promover ação judicial de cobrança, bem como propor à Assembleia Geral sua exclusão, observado o devido processo legal. Claro que ninguém vai fazer essa besteira de excluir alguém sem que tenha dado a ampla defesa para ele. Isso aí, então, fica bem claro que foi esse o objetivo, tá? Que a justificativa é exatamente essa, que considerando que o objetivo da associação é buscar recursos pertinentes junto à esfera federal, bem como oferecer bem-estar aos associados, é justo que todos, sem distinção, contribuam para que os objetivos propostos sejam alcançados conforme planejamento pré-estabelecido e em tempo hábil. Por isso, a experiência apresentada na 11ª edição do Estatuto Social não prosperou porque, infelizmente, alguns associados, por falta de condições ou má-fé,
preferiram se manter inadimplentes em detrimento daqueles que fielmente cumprem os deveres do associado, contido no inciso 1º do artigo 8º, ou seja, causando prejuízo àqueles que fazem questão de se manterem adimplentes com suas mensalidades. Dessa forma, aquele que se mantém inerte quanto ao pagamento de suas mensalidades já é considerado tacitamente devedor e não necessitando de abertura de procedimento administrativo para apurar a inadimplência e, consequentemente, suspender os direitos estatutários e regimentais. Mais uma vez, senhores, eu trago ao conhecimento que toda ação de afastamento, seja de que for, tem que ser precedido do devido processo legal, porque a presunção de inocência cabe em todos os locais, assim como será visto mais abaixo aí nas outras situações, né? E quanto ao inciso 2º do artigo 4º, aqui nós estamos pontuando só as alterações, tá? Quando o associado requerer sua exclusão do quadro da associação, estará expressa e automaticamente renunciando a eventuais direitos nas ações judiciais em curso, bem como nas ações vindouras, propostas ou impetradas pela associação. O que é que vem a ser isso? O camarada, às vezes, ele é associado, o policial, ele é associado, e ele resolve sair da associação, mas o nome dele já está no processo. Porque toda vez que vai se abrir ou vai se propor uma ação em favor dos associados, é feita uma assembleia justamente para isso. Para quê? Para que seja descontado, porque nisso aí o advogado, que tem que estar constantemente se deslocando a Brasília para ver e acompanhar o processo e assim por diante, tem custas. E aí não teria, vamos dizer assim, nada favorável para essa pessoa. Por quê? Ele deixa de pagar, mas permanece lá no processo. Enquanto isso, outros companheiros que têm aquele compromisso de pagar normalmente vai estar pagando pelo outro. Isso a gente viu que não é correto. Por isso é que alteramos isso aí, para dizer que quando o associado resolver pedir afastamento da associação, ele já está também expressamente pedindo afastamento do processo que está em andamento, tá? Mas isso aí não é fazer medo, não é fazer nada para ninguém, até porque a Ascometron, o objetivo dela sempre foi esse, buscar recursos. Eu acredito que não vai causar pavor nem temor em ninguém, porque é simplesmente uma adaptação que está sendo feita, né? E ainda, o inciso 1º do artigo 8º, de que trata dos direitos associados, tivemos também uma pequena alteração, que diz lá o seguinte: a redação original, votar e ser votado, desde que esteja efetivamente em dia com suas obrigações pecuniárias para com a associação. A nova redação, que nós entendemos mais pertinente, é votar e ser votado para qualquer cargo da diretoria, conselho fiscal, comissão eleitoral e participar de comissões e assessorias, desde que esteja em dia com suas obrigações pecuniárias, de conformidade com o que prescreve o parágrafo 3º do artigo 7º, né? Isso aí para tirar também uma dúvida, para tirar essa aresta, que anteriormente muitos diziam que, por exemplo, para se candidatar à comissão eleitoral não precisava estar adimplente, porque se tratava apenas de um ato administrativo. E não. Então, aqui, para qualquer cargo que for se candidatar, ele tem que estar, até que é um dever moral de cada um de nós, né? Tem que estar exatamente coberto e alinhado, como diz aí nas guarnições, né? Coberto e alinhado para poder participar de qualquer diretoria, ok? E ainda bota aqui também a justificativa, que essa nova redação é para afastar o clima de discórdias e insatisfação de alguns associados, principalmente em época de eleição, pois para alguns, como acabei de falar, a eleição é para formar a comissão eleitoral, não há necessidade de estar adimplente, porque se trata de um ato meramente administrativo, como acabei de falar, né? Está aqui a justificativa. O que não é verdade. Primeiro porque estar adimplente com suas obrigações é um dever do associado. E, em segundo lugar, quem vai participar de conselho, direção, comissão ou assessoria tem que apresentar a documentação exigida para demonstrar que nada pende em seu desfavor. E, assim sendo, a primeira exigência é justamente a adimplência junto à entidade. Nada mais justo do que isso. Tá? E
Na sequência, o inciso 9 do artigo 8º, né, vai receber a seguinte redação. Essa redação que antes estava contida no parágrafo 2º foi retirada e realocada para entender que se encaixa melhor nesse artigo. Uma vez que se trata de direitos associados, o que muda essa redação é a condição de associado por ocasião do falecimento, uma vez que doravante deve estar moldada a mudança contida no parágrafo 3º do artigo 17 desse Estatuto Social. Embora antes já houvesse a necessidade do associado estar em dia com sua situação financeira. Então, isso aqui é aquela questão lá do que a gente tinha falado anteriormente, né? E o artigo 9º, que trata dos deveres associados, que onde foi nós nos reportamos com maior ênfase, foi nesse artigo 9º aqui. Quando diz lá no inciso 6, manter-se adimplente quanto ao pagamento de taxa instituída sob pena de ser declarado irregular e, consequentemente, sofrer suspensão pela diretoria executiva e perder o gozo de seus direitos estatutários. Ou seja, anteriormente, para a gente considerar ou colocar no rol dos inadimplentes o associado, ele tinha que primeiro passar por um crivo, ou seja, você fazer uma sindicância, um ato apuratório, qualquer, saber qual foi o motivo dele fazer. Agora, ele tem que nos procurar. Tem que nos procurar para dizer, olha, eu não pude pagar por isso, aquilo, outro, que a diretoria vai analisar caso a caso, né? Então, a nova redação fica assim: manter-se adimplente quanto ao pagamento de taxa substituída, conforme disposição contida no parágrafo 3º do artigo 7 do Estatuto. Ou seja, ele teve essa pequena mudança. Não vai mais ser declarado irregular, ele já está tacitamente irregular. A justificativa disso que acabamos de falar agora, desse inciso, ora, revogado não alcançou o resultado esperado. Por quando se diz sob pena de ser declarado irregular, fica dispendioso, uma vez que a associação tem que disponibilizar gratificação para os membros de uma comissão disciplinar para apurar motivos pelos quais o associado não sorviu sua dívida em tempo hábil, né? Doravante, em conformidade com a nova redação, cabe ao associado procurar a entidade para se justificar e não o contrário. Além disso, muitos mudam-se de residência sem atualizar o novo endereço junto à associação, fazendo com que seja efetuado desnecessariamente gastos com valores com diligências judiciais. Ou seja, às vezes se entra com uma ação de cobrança contra o associado, ele se mudou de endereço, tem que pedir de novo, novamente, tem que pagar taxa de nova diligência e assim por diante. No entanto, é obrigação de todo associado, mudou de endereço, mudou de telefone, entra em contato com a associação, porque até por próprio benefício, porque uma vez que todo mundo tem endereço, pode surgir um benefício para ele e a gente não sabe como encontrar. A exemplo de um precatório que tem aqui, que já falta algumas pessoas aí, que não se consegue encontrar essas pessoas. Já foi ligado, já foi feito diligência para ver se encontra, mas não tem jeito. Então, é de bom alvite que todo mundo mantenha seus endereços, telefone atualizados aqui junto à associação. E o artigo 3º, de que trata as Assembleias Gerais, e parágrafo 4º e 5º, recebe a seguinte redação: onde se lê, a Assembleia Geral só poderá deliberar assunto constante do edital de convocação, salvo se for apresentada denúncia ou representação, que também deverão ser apreciados na mesma sessão. Essa redação, sinceramente, ela não está bem colocada, porque está, de um modo geral, punindo alguma pessoa, associado, diretor, seja lá quem for, em algumas situações. Porque quando fala que é questão de interpretação, que também deverá ser apreciado na mesma sessão, já está tirando o direito à ampla defesa. É o caso, como aconteceu já em outras assembleias, quando foi apresentado algumas denúncias contra a diretoria e queria que fosse afastado de imediato. Então isso não existe, gente. Cadê o devido processo legal? Cadê a ampla defesa? Cadê pelo menos a defesa prévia? Então, isso aí, ela tem que ser respeitada, que isso aí é um direito constitucional.
E a gente mudou, fez uma nova redação da seguinte forma. Nova redação do parágrafo 4º. A Assembleia Geral só poderá deliberar assunto constante do edital de convocação, salvo se for apresentada denúncia ou representação, a qual será submetida a juízo de admissibilidade. Ou seja, vai ser apresentado para a Assembleia se aquilo ali deve progredir ou não. E, em sendo aceito, será formada uma comissão para apurar a denúncia, concedendo prazo de 15 dias para o denunciado apresentar defesa prévia. Não é afastar a pessoa dali no momento, né? Como muitos pensam que vai. Por quê? Você ser afastado por uma coisa que nem foi apurado ainda, e depois, quando for ser apurado, for investigado, vai ver que aquela pessoa não cometeu aquilo, não teve nada daquilo. Mas aonde é que ficou o dano moral que essa pessoa sofreu? Quem é que vai reparar isso, né? Então é bom que a gente tenha muito cuidado nesse aspecto aí, até porque também, pela redação, não está deixando para lá, não. Está dando prazo. Fulano, você fez isso de errado, está aqui. Ó. Você tem 15 dias para apresentar sua defesa prévia. Aí daí sim, aí continua a investigação e daí por diante, tá? Que nós colocamos aqui na justificativa. Como se percebe pela redação anterior, se for apresentado denúncia ou representação, que também deverão ser apresentados na mesma sessão. Isso aí é o que muda. Essa redação fere de morte o que dispõe a Constituição Federal, notadamente no artigo 5º, inciso 52, cujo inciso se refere ao princípio da presunção de inocência. Pela redação ora revogada, fica claro o prejuízo que o associado ou diretor sofre ao ser peremptoriamente acusado de algo sem que possa exercer seu direito de defesa. E assim, sempre que for apresentada denúncia ou representação contra algum associado, vai ser concedido prazo para exercer seu direito de defesa prévia, tá? Isso aí é em todos os ramos da sociedade, seja no setor público, seja onde for. E não é diferente aqui também na associação, como eu acabei de falar. A pessoa vai sofrer um dano moral, porque até ela provar que não fez nada daquilo, o nome dela já está nos ares aí há muito tempo, e a pessoa vai sofrer essa questão aí sem necessidade. Por quê? Repetindo, tem que ser dado ampla defesa ou contraditório para a pessoa se defender, para depois sim, se for considerado culpado, aí é que ele vai ser punido ou coisa parecida, ok? O parágrafo 5º ainda, quando ele fala sobre a convocação da Assembleia Geral, que diz lá na redação anterior, que diz que é feito através de convocação, que obrigatoriamente será fixado no quadro de aviso da associação, isso já é feito, bem como no site da associação, e nas redes sociais e jornais físicos ou digitais, com antecedência mínima de 15 dias, se tratando de Assembleia Geral Ordinária, e de 10 dias, se tratando de Assembleia Geral Extraordinária. Essa alteração nós fizemos aqui também para atualizar, para dizer que a convocação da Assembleia Geral faz-se através de edital de convocação, que será obrigatoriamente publicado no site da associação, nas redes sociais e afixado no quadro de aviso da associação, com antecedência mínima de 15 dias, se tratando de Assembleia Geral Ordinária, e 10 dias, se tratando de Assembleia Geral Extraordinária. A justificativa é a seguinte. Como eu disse no introito, lá no começo dessa justificativa, a evolução dos atos está presente em todos os dias e temos que acompanhar tais evoluções. Com efeito, na redação ora revogada, consta a publicação em jornais físicos, e isso significa dispêndio, ou seja, gasto desnecessário, considerando que atual e raramente alguém se ocupa a ler um jornal físico. Praticamente tudo é digital, por isso não será mais publicado em jornais físicos. Então é outra situação que nós estamos vendo aqui. Para a economia da própria assinatura. Por quê? É uma questão prática, todo mundo sabe disso. Hoje, pouquíssimas pessoas se dão ao prazer ou ao desprazer de ler um jornal físico. Ele vai olhar tudo. Tudo hoje é praticamente online, tudo é digital. Então, a gente não vê mais essa necessidade de publicar os editais em jornal público, Alto Madeira, Diário da Amazônia e tantos outros que tem por aí, né? A gente não vê essa necessidade mais, tá? Então, fica aí essa nossa recomendação, essa nossa propositura, para dizer que não tem mais
essa necessidade de publicar em jornal. E sim, vai continuar sendo nos quadros de aviso, nas redes sociais, onde as pessoas mais têm acesso, no site da Expometron e assim por diante. Tá ok? O artigo 14, que rege as competências da Assembleia Geral, fica assim disposto no parágrafo único, onde se lê: as Assembleias Gerais poderão ocorrer de forma presencial, virtual, cuja decisão ficará a juízo do responsável pela sua convocação. A nova redação: as Assembleias Gerais poderão ocorrer de forma presencial, mista e virtual, cuja decisão ficará a juízo do responsável pela convocação, respeitando o direito de voz e voto nas Assembleias Formal Virtual. Fica dispensada a recomendação contida no parágrafo 6º do artigo 13 e parágrafo 1º do artigo 2º do artigo 15º do Estatuto. Ou seja, essa questão de voz e voto, muito questionada por algumas pessoas aí, né? Só o fato de o edital ser publicado com antecedência, todo mundo tem acesso, tem os telefones para entrar em acesso, já é o direito de voto, de voz, claro. Direito de voz que a pessoa tenha antecipadamente, não é um documento que é posto ali para ser julgado no último instante da votação. Ele é colocado, tanto é que essas alterações, elas estão aí no site da Expometron há bastante tempo. Estava lá desde o mês de fevereiro e agora também, novamente, está lançado, que é para as pessoas darem suas sugestões, que estava lá, né? Então, essa questão de direito de voz não é debate físico, como muita gente entende. É debate não, é comunicação online também. Porque uma vez que a Assembleia é online, as comunicações também são online, através de rede social, através de telefone e assim por diante. Então, esse direito de voz está sendo cumprido, sim. Não é que está deixando de lado, não. E outra coisa, mais ainda, quando fala que fica o tipo de assembleia que vai ser desenvolvido, quando fala que a decisão ficará a juízo do responsável pela sua convocação, é o presidente. Se for o presidente do Conselho Fiscal, é com ele. Agora, não tem que o presidente se meter lá, o outro vir aqui se meter. Não, tem que ser assim, tem que ser assado. Então, cada um é responsável pela decisão que ele tomar quanto ao tipo de assembleia que ele vai convocar, o que convocou. Ok, gente? Ficou claro essa questão aí? Então, essa aí que é a justificativa, né? Que, mais uma vez, invocando a narrativa constante no introito, atualmente, a tecnologia está avançando em todos os setores da sociedade, facilitando sobremaneira os trabalhos desenvolvidos de cada segmento e de forma vantajosa e célere. Exemplo disso tem as audiências judiciais, assembleias condominiais virtuais, assembleias itinerantes, assembleias virtuais como se viu recentemente na eleição para a nova presidência da OAB e tantas outras, uma vez que facilita a participação de um número expressivo de associados que podem votar no conforto de sua residência ou no local de trabalho, não havendo necessidade de deslocamentos e grandes distâncias e deixar seus afazeres para participar de uma assembleia presencial, sendo que tudo se resume no mesmo caminho e o resultado para a realização da assembleia online, o modus operandi é um pouco diferente. Todavia, nada que comprometa a lisura dos trabalhos, tampouco dos resultados. Então, esses são os esclarecimentos que a gente tinha que fazer até aqui, porque muitos podem dizer, não, que não sabia, não viu, não sei. Tá, dois pontos que vai destacar aqui. É o direito de voz. Todo mundo teve o direito de voz. Com essas explicações aqui, eu acredito que todo mundo ficou bem ciente do que realmente vai ser mudado, né? E eu tenho certeza que todos vão compreender essa situação e vão votar a favor dessas novas atualizações, porque só quem sai ganhando tudo isso aí somos nós, que eu também, que sou independente de ser assessor jurídico, eu sou associado também. Essa que é a grande questão, ok? Pois bem, para dar continuidade à alteração estatutária, estarei passando a palavra ao doutor Luceno para dar continuidade. Obrigado, presidente. Bom dia, senhoras e senhores associados e pensionistas. Dando continuidade aqui
as alterações estatutárias que está sendo discutida, né? Eu vou dar continuidade ao artigo 16 do Estatuto. O artigo 16 descreve a formação da diretoria executiva, que constará mais um parágrafo com a seguinte redação. Parágrafo 7º. Excepcionalmente, qualquer diretor poderá exercer suas funções na modalidade de home office, devendo preceder de requerimento endereçado à diretoria executiva, com a exposição de motivos e ser por ela autorizado. Ou seja, caso o diretor precise se afastar, até por tratamento médico, de saúde própria, de familiar, e queira exercer seu labor através do home office, a diretoria executiva será informada por ele, através do requerimento, e deliberará se autoriza ou não. A justificativa. Como exposto no introito dessas justificativas, a evolução dos atos está presente todos os dias e temos que acompanhar tais evoluções. Com efeito, desde a pandemia, os serviços realizados em home office se tornaram cada vez mais frequentes, sendo objeto de regulamentação por diversas leis, como, por exemplo, a Lei 13.467 de 2017, que introduziu os artigos 75A e 75E na CLT em 25 de março de 2022. É editada também a medida provisória 1108, posteriormente convertida na Lei 14.442, de 2 de setembro de 2022, que versa sobre a regulamentação do teletrabalho no Brasil. Dessa forma, o acréscimo do referido parágrafo busca a adequação dos trabalhos envolvidos pelos diretores à nova realidade laboral. O artigo 17, que disciplina a perda do mandato de membros da diretoria executiva ou do Conselho Fiscal. A nova redação do inciso 7 e alíneas ficam assim definidas. Onde se lê, o inciso 7, afastar-se do cargo por mais de 90 dias, exceto por motivo de tratamento de saúde própria ou de dependente. A nova redação ficará da seguinte forma: afastar-se do exercício do cargo por mais de 60 dias, consecutivos ou não, durante o ano civil, exceto por motivo de tratamento de saúde própria ou de dependente. Na redação anterior era 90 dias, foi reduzido para 60 dias. Mas no caso de tratamento de saúde própria ou de dependente, não se aplica esses 60 dias. Também fica acrescido ao artigo 19, o inciso 2, com a seguinte redação. Em caso de vacância definitiva da diretoria executiva, o preenchimento dar-se-á da seguinte forma. Então aí vem agora o inciso 2. Havendo renúncia expressa dos diretores na forma do artigo 19.1, ascenderá imediatamente o primeiro suplente eleito ao cargo vago. Ou seja, vou dar um exemplo. O diretor financeiro, ele renuncia. Quem ascenderia ao cargo seria o diretor de patrimônio. Mas ele fala assim, não, eu não quero assumir. Aí seria o Davi. O Davi fala também, eu não quero assumir. Aí, imediatamente, o primeiro suplente ascenderia a vaga do diretor de tesoureiro, no caso. Então, estaria dessa mesma forma. A justificativa. Esse acréscimo justifica-se pelo fato de que haver renúncia da renúncia, ou seja, nenhum diretor deseja ocupar o cargo vago na forma dos incisos 1 a 6 do artigo 16, ascenderá imediatamente o primeiro suplente, ou se esse renunciar, aí o segundo suplente. Da mesma forma, o artigo 20, que compete à diretoria executiva, ele será alterado, dessa vez, o inciso 15, que tem a seguinte redação. Conceder licença ao diretor-presidente e vice-presidente da associação por até 60 dias, porém, no caso de licenças particulares, sem remuneração. A nova redação assim ficará emendada.
conceder licença anualmente aos diretores da associação por até 30 dias intercalados ou não para descanso, dispensando-se o período aquisitivo e até 60 dias intercalados ou não para tratamento de saúde familiar. E em caso de licenças particulares, não fará jus à gratificação. Essa alteração foi acrescida porque, na redação atual, que agora vai ser a anterior, só era concedido para o presidente e o vice-presidente. Os demais diretores não teriam direito a descanso remunerado. Então, esse artigo trouxe essa equidade para que todos os diretores tenham os mesmos direitos. A justificativa. Como se percebe, a redação anterior se refere à concessão de licença anual somente ao diretor-presidente e ao vice-presidente, ficando seu teor razoavelmente opaco, até porque não se tinha disciplinado eventual período de descanso para os demais diretores. Da mesma forma, seria licença para tratamento de saúde própria ou de familiar que não pode ser limitado. Todavia, se algum diretor necessitar de se afastar para resolver casos particulares, não terá direito à gratificação. Ressalta-se que quando se refere à dispensa do período aquisitivo é porque descanso, férias, de acordo com a CLT, o empregado para ter direito a férias tem que primeiro adquirir o direito no primeiro ano de trabalho e no ano seguinte é que lhe serão concedidas as férias. Assim, como não se trata de regras da CLT, os diretores, a partir do primeiro ano, já poderão desfrutar do período de descanso contido nesse artigo. Também na subseção 3, que trata do Conselho Fiscal, o artigo 21 passará a ter uma nova redação. A redação anterior e atual, ela diz o seguinte: o Conselho Fiscal é órgão responsável pela fiscalização permanente das atividades da associação de toda e qualquer natureza. Então, com a nova redação, ficará assim redigida: o Conselho Fiscal é órgão responsável permanente pelas fiscalizações patrimonial e contábil da associação. Porque na redação anterior, o Conselho Fiscal poderia fiscalizar os funcionários, como estava trabalhando, como não estava. Então, essa não é a função do Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal, o nome já diz, é fiscalização contábil. Tá? A justificativa. Essa atualização deve-se ao fato de que a antiga redação estava genérica, sem individualizar qual era a competência dos órgãos que compõem a entidade. Quando diz fiscalização de qualquer natureza, engessa principalmente a diretoria executiva e a comissão eleitoral de exercer assuntos de sua competência contidos nos artigos 20 e incisos do artigo 24 para tomada de decisões. Exemplo: a diretoria executiva toma uma decisão estatutária e regimental, mas não agrada ao Conselho Fiscal, e aí entra os dois setores em conflito. Nesse caso, após diálogo infrutífero, o Conselho Fiscal deve elaborar um relatório e apresentar na primeira Assembleia Geral, que for designada, e essa dará o veredito, fazendo um paralelo com os poderes da República contido na Constituição Federal. Constata-se que ali está escrito que são independentes, porém harmônicos. E pode muito bem ser aplicada essas regras no caso em comento. Ou seja, o Conselho Fiscal não tem poder de gerência. Ele não é gestor público, então ele não pode interferir na gestão da associação. Agora, caso ele entenda que a diretoria ou algum diretor está ultrapassando o seu limite, aí a ferramenta que ele tem é uma reclamação ou uma denúncia durante uma assembleia. Tá? Então ele não pode interferir na administração da associação, mas pode denunciar ou toda a diretoria ou um diretor durante uma assembleia geral. O artigo 24, que trata das comissões, doravante terá a seguinte redação. A redação anterior: são impedidos de integrar a comissão eleitoral candidatos a qualquer cargo eletivo
é integrante da diretoria executiva ou do Conselho Fiscal. A nova redação ficará assim emendada. Parágrafo 2º. São impedidos de integrar a comissão eleitoral candidatos a qualquer cargo eletivo e integrante da diretoria executiva ou do Conselho Fiscal, e aqueles que estejam inadimplentes com suas mensalidades junto à entidade e que tenham tido seus direitos estatutários e regimentais suspensos, conforme o parágrafo 3º do artigo 7º, aplicando-se a parte final do parágrafo 3º do artigo 16. Ou seja, até mesmo para a comissão processante, para a comissão eleitoral, o candidato a um desses cargos deverá estar adimplente para com a associação. Já foi até dito pelo doutor Ananias anteriormente que não se trata de mero procedimento administrativo, mas sim de uma eleição para um cargo auxiliar, no caso da diretoria executiva. A justificativa. O texto da nova redação está claro quanto às condições para integrar qualquer cargo eletivo. Não há exceções, ressaltando que a suspensão dos direitos estatutários e regimentais é tácita, ou seja, a partir do prazo contido no parágrafo 3º do artigo 7º, já é tacitamente considerado inadimplente e, consequentemente, despojado de seus direitos juntos à entidade. Também o artigo 4º, o parágrafo 4º, aliás. Para a convocação da Assembleia Geral Eleitoral, além de ampla divulgação junto aos associados, a Comissão Eleitoral deverá mandar publicar o edital de convocação no intervalo entre 25 e 15 dias antes da eleição, por 2 vezes em jornal de grande circulação na cidade de Porto Velho. Então, esse parágrafo ele sofreu uma mudança, que ficará assim emendado. Parágrafo 4º. Para a convocação da Assembleia Geral Eleitoral, a Comissão Eleitoral deverá fazer ampla divulgação junto aos associados, publicando o edital de convocação no intervalo entre 25 e 15 dias antes da eleição, no site da Aspometron e nos grupos de WhatsApp. Como disse o doutor Ananias anteriormente, nós estamos adequando à nova realidade, que é a realidade digital. Tá? Então não há mais necessidade de ele publicar 2 vezes no jornal de grande circulação, porque nem o associado lê jornal impresso. A justificativa. O que se altera nesse dispositivo é a maneira de publicação dos atos da comissão eleitoral, conforme a disposição contida na justificativa do parágrafo 5º do artigo 13, ou seja, não há necessidade de publicação em jornal físico. O parágrafo 8º também sofrerá alguma alteração. Na atual redação, os membros da comissão eleitoral receberão uma gratificação mensal definida pela Assembleia Geral, a fim de recompensá-los pelo trabalho que será desenvolvido durante o período do processo eleitoral, que se estenderá até a data da posse dos eleitos, 1º de janeiro, encerrando seus trabalhos com o registro da respectiva ata. A nova redação, assim, ficará emendada. A nova redação do parágrafo 8º. Os membros da comissão eleitoral receberão uma gratificação mensal equivalente a 40% do valor da gratificação do diretor executivo, a fim de recompensá-los pelos trabalhos que serão desenvolvidos durante o período eleitoral, que se estenderá até a data da posse dos eleitos. A justificativa. Esse tópico foi alterado para mencionar o percentual que farão jus os membros da comissão eleitoral enquanto estiverem no exercício dos trabalhos. O artigo 26, da mesma forma que trata, da eleição do candidato. O inciso 9 fica assim emendado: que estiver adimplente, observado que prescreve o parágrafo 3º do artigo 7º. A justificativa. Para evitar que inadimplentes façam parte de qualquer órgão interno da associação. Então, mesmo para ser da comissão eleitoral, da comissão processante,
tem que estar adimplente para com a associação. O artigo 36 será acrescido do parágrafo 2º com a seguinte redação. Esse parágrafo 2º foi trazido lá do parágrafo único do artigo 2º, que fala do auxílio funeral. Então, ficará assim emendado, né? A associação prestará auxílio funeral mediante repasse ao cônjuge do associado, ao dependente, companheira ou outrem, no caso de falecimento do associado, que esteja adimplente nos termos do parágrafo 3º do artigo 7º, o valor correspondente a 5 salários mínimos, mediante comprovação dos gastos realizados com o funeral. Para tanto, deverá ser apresentada a nota fiscal de prestação de serviço, independentemente do valor, atestado de óbito e documentos pessoais do falecido e do requerente. Então, nós tiramos lá do parágrafo único do artigo 2º, trouxemos para o artigo 36, que é as disposições finais, para encaixar melhor, porque não é nem direito do associado, nem era... e não está também dentro das obrigações lá contida na composição da associação. Então ficou assim melhor esclarecido aqui no parágrafo 2º do artigo 36. Das disposições finais, artigo 39. O presente Estatuto Social será complementado por um novo regimento interno da associação, que deverá ser aprovado em 150 dias, impreterivelmente, em Assembleia Geral Extraordinária. Essa era a redação anterior. Na nova redação, o presente Estatuto Social será complementado por um novo regimento interno da associação, que deverá ser aprovado no mesmo espaço de tempo possível em Assembleia Geral Extraordinária, com as compatibilidades pertinentes ao presente Estatuto. Enquanto isso, aplica-se no que couber os dispositivos do regimento interno vigente. Artigo 40. O presente Estatuto foi alterado pela 20ª Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 27 de junho de 2025, conforme lavrado no livro de ata, entrará em vigor após o registro legal, aplicando-se aos casos omissos à legislação brasileira. Porto Velho, 27 de junho de 2025. Assina Luiz Francisco da Costa, diretor-presidente, Luiz Carlos de Oliveira, presidente do Conselho Fiscal, Ananias Pinheiro da Silva, assessor jurídico, Luceno José da Silva, assessor jurídico. Passo agora a palavra, devolvo a palavra ao presidente para as considerações finais. Pois bem, após o esclarecimento da nossa assessoria jurídica, do nosso secretário-geral, com respeito à leitura da ata da Assembleia Geral anterior, eu agradeço aqui ao doutor Luceno, ao doutor Ananias, a toda a diretoria, e eu quero aqui convocar todos os nossos associados que faça o seu papel, cumpra o seu papel de cidadão, de sócio da Aspometron, votando nesta Assembleia Geral. É você quem vai decidir o sim ou não, se de acordo com a sua vontade. E nós temos até às 17 horas de hoje, 27 de junho de 2025, para que o senhor ou a senhora tome a sua decisão e vote. Com certeza, eu acredito que o senhor, a senhora, o associado vai votar pelo melhor da associação. Muito obrigado, um beijo no coração de todos e um bom dia e que Deus continue presente na vida de todos vocês. Obrigado.